Começamos, então. Bom, prezados, né, alunos, alunas, professores, demais colegas presentes, né? Hoje, né, uma noite especial com essa palestra, né? Então, já agradecendo aí a presença de todos vocês, né? Incluindo os demais professores, os pós-doutorandos e os alunos, nossos alunos, né? Em especial a Joyce, né, coorganizadora e responsável pelas articulações e as ações imprescindíveis aí para a efetivação desse evento, né? Então, hoje é com grande satisfação que a equipe Urbiverde apresenta o evento Capacidade Institucional, Informação e Planejamento Ambiental. Nele serão exploradas múltiplas abordagens sobre gestão, licenciamento ambiental, planejamento e ou uso de geotecnologias, com especial atenção para a elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica. A constituição de órgãos ambientais municipais nas últimas décadas foi um avanço importante, que infelizmente não veio acompanhado, em geral, do desenvolvimento de capacidade institucional para o enfrentamento da questão ambiental municipal. Uma série de questões estão no alicerce desse problema. Uma delas é a aptidão do gestor ambiental municipal em edificar parcerias que resultem na construção de complexidade tecnológica, visando tanto a construção de informações espaciais com métricas acompanháveis para o suporte à decisão, como também prover as condições necessárias para os servidores do Sistema Municipal de Gestão Ambiental desempenhem de forma adequada as suas atividades e funções. Em função dessa questão, é que a palestra a seguir é imperdível. Não só pela qualidade do trabalho que foi desenvolvido em Mogi das Cruzes, mas também e principalmente pelas estratégias utilizadas para atingir esses objetivos, e que servem de inspiração para reflexões sobre o futuro das cidades e da questão ambiental. Para auxiliar-nos na compreensão dessas questões, é com imensa felicidade que apresento o professor Daniel Teixeira de Lima. Daniel Teixeira de Lima é coordenador do Programa Município Verde Azul da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e é professor titular do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Ele tem experiência na área de educação, gestão pública, gestão ambiental pública, educação ambiental e ciência política, atuando principalmente com gestão ambiental, gestão educacional e didática. O evento seguirá primeiro com a palestra e, na sequência, abriremos para as perguntas dos presentes. Bom evento a todos. Daniel, muito obrigado aí, né, pela presença e por estar compartilhando, né, o seu conhecimento conosco, e a palavra é sua. Professor Marcel, obrigado. Obrigado, Joyce. Obrigado aos demais participantes aqui. É uma honra para mim estar compartilhando, trocando, aprendendo, né? Que eu acho que com vocês nesse momento, porque eu acho muito importante, no momento que o nosso país questiona a ciência, a gente valorizar cada vez mais a ciência como instrumento de mudança, de impacto social, econômico, ambiental, né? Isso para a gente é fundamental. Bom, numa conversa que eu tive com a Joyce e com o professor Marcel, a gente expôs um pouco da experiência que eu tive frente à Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes entre 2017 e 2020, né? Para quem não conhece, Mogi das Cruzes é uma cidade que fica a pouco mais de 60 quilômetros de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. É uma cidade com 450 mil habitantes, é uma das, nós chamamos das cidades originárias brasileiras, né? Tem 470 anos a cidade, é uma cidade que tem 721 quilômetros quadrados, 65% da sua área é área de proteção ambiental. Né? Então, eu costumo dizer que, comparando geograficamente, Mogi das Cruzes lembra muito Minas Gerais. Cidade, o estado cercado por duas cordilheiras e o vale no centro, né? E Mogi das Cruzes é mais ou menos esse, ele é cortado em 43 quilômetros pelo Rio Tietê, né? A extensão do Rio Tietê. Podemos dizer que a contaminação orgânica do Rio Tietê começa por Mogi das Cruzes, tá? E aí basta o histórico. Mogi das Cruzes, até 20 anos atrás,
somente 0,5% do esgoto era tratado na cidade. Hoje, algo em torno de 70% do esgoto é tratado. Ou seja, 30% do esgoto ainda vai in natura para o próprio Rio Tietê e que acaba dando, né, o grande problema ambiental, o início da poluição do Rio Tietê. E esse é um fator que nós não escondemos, muito pelo contrário, a gente enfrenta, divulga para enfrentar, né? Para que, pelas características geográficas do município, o município precisaria de algo em torno de 2 bilhões a 3 bilhões, 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais para ser o que nós chamamos de município 300%, né? 100% de água nas casas, de água tratada, desculpa, 100% de atendimento das casas e 100% de esgoto tratado, né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento anual da cidade, né, da prefeitura, é de 1 bilhão e 800 milhões. Então, nós estamos falando de uma cidade ficar 2 anos sem fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de pagamento, unicamente para fazer o investimento no chamado município 300%, né, dada todas as dificuldades geográficas que nós temos na cidade. Pois bem, a questão ambiental foi um grande desafio para Mogi das Cruzes, sempre foi. E quando assumimos, até para vocês terem uma ideia de números, e um gestor público ele tem que lidar com números, não tem como você gere. Eu costumo dizer o seguinte: na gestão pública, você tem demandas infinitas e recursos finitos, né? Tentar uma curva, você fazer um equilíbrio paretiano nessas duas pontas é o grande desafio do gestor público. Para vocês terem uma ideia, em 2017, quando nós assumimos, o orçamento da secretaria ele tinha sido congelado, aliás, de toda a cidade. Eu acho que o Brasil passava por uma crise muito grande em 2017. O orçamento histórico da secretaria era de 4 milhões de reais. Nós assumimos com um orçamento de 1.770.000 reais, sendo que 1.760.000 era de folha de pagamento, 10 mil reais era para o restante, né? Era o que nós tínhamos para o restante, tanto investimento, custeio, tudo, né? E a realidade era essa, né? Então não adiantava brigar com a realidade. Pegamos uma secretaria totalmente sucateada, fato, né? E aqui a nossa intenção aqui não é responsabilizar, culpar, não. O fato era esse e foi assim que nós pegamos. E nós começamos a organizar um fluxo de trabalho. Nós tínhamos 26 funcionários na própria secretaria, tínhamos 2 parques urbanos, uma unidade de conservação. Era essa a característica da secretaria. E em cima disso nós tínhamos que estruturar e manter, e a secretaria ainda era responsável pela única autorização que nós emitíamos, aliás, 2 autorizações que emitíamos, era a autorização de ligação de energia em áreas de proteção ambiental e a segunda autorização de poda. Essas 2 autorizações eram autorizações meramente burocráticas. O técnico ele olhava no endereço, via e dava autorização. Não tinha nenhuma visita a campo, não tinha nenhuma ida para investigação. Era uma autorização meramente burocrática, tal como, e eu quero que vocês sublinhem isso, porque nós falaremos sobre isso mais à frente do que eu vou falar agora, autorização para pesquisas de campo nos parques e nas unidades de conservação. Quem quisesse uma autorização, pedia um ofício e o secretário emitia uma autorização, pronto, era assim que era feito. Então, nós começamos a organizar a parte burocrática, que é importante, né? A burocracia ela é importante no setor público, mas não que você vire refém da burocracia, mas que use a burocracia de forma a que seja inteligível e inteligente para as tomadas de decisão futuras. E justamente ao organizar todo esse fluxo, nós percebemos que
das autorizações de poda e de supressão de vegetação de árvores individuais, porque não éramos ainda municípios licenciadores, nós tínhamos mais de 60 mil árvores não plantadas, não compensadas no período dos 10 últimos anos que se antecederam. Nós tínhamos quase 200 processos, 190 e poucos processos, não vou precisar agora, eu sei que era na casa de 190 e poucos processos, de pessoas que não conseguiram encerrar, fazer o plantio, nem justificar. Então, a gente fez um mutirão e começamos a chamar todos os empreendedores, todas as pessoas, para entender o porquê que não havia sido feito. Desse mutirão, a gente conseguiu 12 mil, que faltava só informações mesmo que eles faziam. Então, a gente conseguiu fazer o encerramento, 12 mil mudas, e que, curiosamente, isso representava um volume maior, sobraram cerca de 70 processos. Esses 70 processos representavam algo em torno de 48 mil árvores não plantadas até então. O que nós fizemos? Ao ouvir os empreendedores, ao ouvir as pessoas, a dificuldade era a área de plantio, né? Nós não temos área para plantar, então a gente não plantou. A gente quer doar para a prefeitura. Aí vem o primeiro desafio. Ok, doar para a prefeitura, mas a prefeitura vai se responsabilizar pelo seu plantio, que é privado, né? O custeio vai ficar em torno da prefeitura, lembrando que o custeio mínimo para que você pegue uma muda e transforme numa árvore é de aproximadamente 3 anos, para que você consiga fazer com que a árvore ela se torne uma árvore efetivamente. Então, você tem rega, você tem o cuidado com a própria muda, né, com o berço, e assim por diante. Então, esse era um custeio que ele era avaliado à época em torno de R$ 200 por muda. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todas essas mudas, fizemos uma consulta e aí tivemos uma ideia de transformar isso em valores financeiros. Fizemos uma consulta ao jurídico, à Procuradoria Jurídica, e transformamos essas mudas em recurso. E que tipo de recurso? O empreendedor ou a pessoa que tinha que compensar, por exemplo, 20 árvores. Ela doava 20 mudas, ela comprava essas mudas com nota fiscal no nome dela, levava essa nota fiscal. Em média, uma muda custava entre R$ 25 e R$ 35, tá? E essas mudas eram abatidas do valor total do custeio das mudas. Então, era 20 mudas vezes R$ 200, né? Menos o abatimento. O valor restante, nós pedíamos em equipamento ou o depósito direto no Fundo do Meio Ambiente. E toda a negociação era feita com reuniões com 3, 4 técnicos, com atas registradas, né, para ser público. E quando ele comprava o equipamento, ele fazia o termo de doação para a prefeitura do equipamento, com a nota fiscal anexada, tudo certinho, né? E com isso, o que nós fizemos? Nós conseguimos começar a equipar a secretaria para novos serviços que vieram. Esse é um ponto. Isso sem recurso orçamentário, tá? Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos equipar a secretaria com computadores, reformar a secretaria, carro, né? E carro, quando eu falo, né, carro de passeio, carro para ir a campo mesmo, motopoda, podadeira, roçadeira, porque nós brigamos com os serviços urbanos para que nós assumíssemos a poda a partir de então. Nós equipamos uma equipe para que fizesse a poda de forma adequada na cidade. Pois bem, quando eu falei para vocês para fazer aquele registro da questão da burocracia, aí vem o segundo ponto. Nós precisamos fazer um planejamento para o que nós vamos enxergar das árvores no futuro. Isso nós já encontramos um meio de custeio.
Esse custeio tem limite, que era o limite das árvores não plantadas até então. Agora, como que a gente torna isso permeável e como uma política pública? Entendo. Eu sou formado em gerência de cidades, em gestão de políticas públicas também. A metodologia que eu gosto de acompanhar é a metodologia matusiana, do Matos, Carlos Matos, né? Onde nós analisamos os nós críticos, onde nós fazemos planejamento vocacionado e voltado para os problemas políticos que você tem numa decisão de gestão pública, tá? Então, a gente começa a elaborar quais eram os problemas. Então, nós temos um nó crítico, era a questão econômica. O segundo nó crítico, a ausência de equipe qualificada. Um terceiro nó crítico, infraestrutura, né? Infraestrutura da secretaria. Um quarto nó crítico era a falta de planejamento da própria secretaria. Em cima desses nós críticos, nós fomos enxergando oportunidades conforme nós fomos enfrentando cada uma das coisas. E aí que começa a entrar a questão do plano da Mata Atlântica, que futuramente vai acontecer. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Estão conseguindo visualizar? Conseguem visualizar? Consegue? Ok. Consegue. Tá. Então, no plano da Mata Atlântica, o que ocorre? Esse plano, ele foi construído, eu vou para outra página que para mim fica melhor. Ele foi construído em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes. Se vocês lembrarem o que eu falei para vocês, todas as decisões... Nossa, ele não está caminhando, é isso? Espera aí. Ele não está andando. A gente está só aparecendo o primeiro slide. Às vezes demora um pouco pela velocidade da internet. Poxa vida. Porque eu estou andando aqui, ele não está caminhando. Eu sei que tem como deixar o PDF em modo exibição também, que eu acho que facilita. Deixa eu ver, tá? Só um minutinho. Tem modo exibição aí, em um desses, no Adobe, tem alguma coisa, ou no Drive, tem uma forma de deixar modo exibição. Ah, foi. Joia. Foi? Agora foi. Tá indo agora? Agora tá parecendo perfeito. Então tá. Então, se vocês observarem, a Universidade de Mogi das Cruzes, o LabMap da Universidade de Mogi das Cruzes se torna parceira nossa. Quando que ela começa a se tornar parceira? Fevereiro de 2017, 2 professores pedem autorização para fazerem uma pesquisa no Parque Municipal Chiquinho Veríssimo, que fica na Serra do Itapetí, que hoje é uma APA, uma área de proteção ambiental, que nós conseguimos convencer o governo do estado em 2018 a transformá-lo em APA, tá? O Parque Chiquinho Veríssimo, ele foi um parque que foi um parque urbano até 1985, ele se torna uma unidade de conservação municipal a partir do ano 2000, o poder de recuperação da mata nesse parque é impressionante. Então, tem muitas pesquisas nesse local. Os professores me procuraram e eu, ao invés de simplesmente responder de forma burocrática, chamei-os para uma reunião. E ao chamá-los para uma reunião, eu falei assim, o que vocês vão fazer com essa pesquisa? A gente vai, para a formação dos alunos e tal. Falei, e o que o município ganha com essa pesquisa? E eles gaguejaram, né? Porque eles falaram assim, não, é importante que a gente conheça. Eu falei, tá, mas e como é que o município vai conhecer? E nisso a gente começa a aproximar a pesquisa de campo com as demandas municipais. E aí eu começo a lançar desafios, né? Eu falo o seguinte, ok, já que vocês estão fazendo essa identificação aqui, por que a gente não começa a identificar as árvores da cidade? Eu preciso identificar as árvores da cidade. E eu preciso também de um plano municipal da Mata Atlântica,
Para vocês saberem, Plano Municipal da Mata Atlântica, nós tínhamos orçado com uma consultoria, dava algo em torno de 400 a 500 mil reais. Tá? Lembrando que nós não dispunhamos de nenhum real, né, para qualquer tipo de investimento. Mas nós precisávamos fazer. E o que nós começamos a fazer? Eles demandaram para a gente, olha, a gente tem dificuldade de conseguir informações da prefeitura. Eu falei, que informações que vocês precisavam? Alguns layers da prefeitura, de voos, de sobrevoos que vocês fazem. Conversei com o secretário de planejamento, ele forneceu, a gente assina um convênio, e a gente começa a fornecer essas informações para eles, e eles, os estudos que eles estavam fazendo. E a gente lança alguns desafios, como a construção do Plano da Mata Atlântica. No Plano da Mata Atlântica, a gente divide entre arborização urbana, eis aí o planejamento futuro do que seria a arborização. Nós não fazemos ideia de quantas árvores tinham no município, e o próprio Plano da Mata Atlântica em si, que é o Plano de Restauração e Conservação. Então, nós estabelecemos em 3 pontos, né, diagnóstico, análise e planejamento, que tinha como objetivo identificação das áreas prioritárias para essa arborização, e a gente inicia o diagnóstico. Observem nesse mapa que, com mapas que nós fornecemos, com estudos que a universidade detinha, com 2 estagiários de um mestrando e 2 doutorandos no LabMap, eles fazem o mapeamento do perímetro urbano de Mogi das Cruzes e das árvores existentes em Mogi das Cruzes. Essa é a área urbana de Mogi das Cruzes. Aqui ao norte está a Serra do Itapetí, mais ao sul a Serra do Mar. E a gente identifica, né, cada ponto desse é uma árvore, 52.220 árvores, sendo que em vias públicas 12.220 e 40.000 em áreas privadas. E começa a se utilizar a questão da densidade arbórea, a densidade... então, eu começo com isso a identificar onde eu tenho mais árvores, onde eu tenho menos árvores, onde eu preciso plantar, e nós fizemos um mapa das ilhas de calor, o mapa de temperatura superficial de Mogi das Cruzes. Esse que vocês estão observando, esse é toda a extensão territorial de Mogi. Percebam, aqui é a área onde você tem a grande concentração urbana de Mogi das Cruzes. A área em vermelha, esse aqui é a temperatura em um dia específico de 2019, num dia de verão, tá? Percebam a amplitude térmica que vai de 20 graus aqui na Serra do Itapetí a mais de 34 graus aqui, região de Jundiapeba, regiões onde você tem um grande adensamento populacional. Ou seja, nós temos uma amplitude de 14 graus, aproximadamente, no município, no mesmo dia. E interessante que essas ilhas de calor que a gente vai... Vocês estão observando, não sei se dá para vocês enxergarem, esse pontinho verde onde está na ponta da flecha aqui? É que eu não estou visualizando vocês, só estou visualizando a apresentação. Esse pontinho verde é um parque municipal, o mais recente que tinha sido inaugurado, e é um parque com características mais esportivas, né? Ainda que tinham árvores ainda muito novas, que foram inauguradas em 2016, e já dá para perceber que esse parque já faz um efeito de ilha de frescor em meio à ilha de calor. Tá? E com isso a gente consegue fazer um mapeamento da temperatura superficial, da densidade populacional, né? E analisar, com base nesses dados, onde são as áreas prioritárias para a arborização em Mogi das Cruzes. Tá? Então, onde nós precisamos adensar na área urbana e onde você está com a população bem atendida. Tá? E aí a gente desce isso para bairros, né? Até com o número de árvores, e o número de árvores de acordo com a população, tá? Então, número de árvores, temperatura, tá? A gente faz, e nos lotes públicos,
onde nos lotes públicos existentes, onde há potencial de arborizarmos, tá? E aí nós damos, por exemplo, aqui não tem nenhum potencial de arborização. Por quê? Você já tem o plantio delas, aqui é um posto de saúde, ok? E não há mais condição de ocupação de árvores nessa região. Mas, ó, aqui ainda tem potencial baixo, nenhum, né? Um potencial médio, ó, uma área pública, né, que tem um potencial médio, e aqui uma praça que tem um potencial alto, no Jardim Camila, uma área de ocupação mais recente em Mogi das Cruzes. Tá? Áreas verdes, fragmentos existentes, então a gente consegue mapear e a gente vê a existência de 87% dos lotes privados não possuem árvores e 13% possuem algumas árvores, né? E aí faço o mapeamento até da própria universidade, que fica na região central de Mogi das Cruzes, a existência de árvores, né? E o plano de ação. No plano de ação, a gente coloca, do primeiro, o incentivo para que as pessoas plantem árvores, a existência do IPTU verde em Mogi desde 99. E o curioso é o seguinte, o abatimento é proporcional, o abatimento é independente da área prioritária. E esse foi o primeiro ponto que nós percebemos. Opa, nós poderíamos plantar, né, incentivar que se plantassem áreas prioritárias, né? Então, que é o primeiro diagnóstico que nós fazemos. Não é desconsiderar a lei, mas é propor que você, de repente, faça um PSA, um pagamento por serviço ambiental, em áreas prioritárias. O segundo ponto é a transferência do poder construtivo, né? E o uso de compensações ambientais, parametrizado pela resolução SMA 07, à época, tá? E o terceiro, que eu acho que, em termos de políticas públicas, é o mais avançado, é estabelecimento da conectividade ambiental. Eu não sei se vocês sabem, mas a troca da fauna e da flora no que tange a troca sistêmica, né? Ela é importante para a sobrevida de muitas espécies, né? E a fauna, ela circula. E o interessante é que em Mogi, nessa região onde você tem a Serra do Itapetí e ao sul, e eu vou mostrar isso para vocês, você tem a Serra do Mar, você tem intermediário a várzea do Rio Tietê. Nós temos espécies, por exemplo, de tucanos que circulam durante o dia de norte para sul. Nós temos abelhas que circulam de norte a sul e são abelhas que ajudam a polinizar a área sul, que é onde você tem a maior parte da produção agrícola de Mogi. Lembrando, Mogi das Cruzes faz parte do Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo. As folháceas, cerca de 80% do consumo de folháceas da região metropolitana sai de Mogi das Cruzes, sai dessa região. Só um minutinho. E aí, nós temos como objetivo identificar e restaurar essa paisagem, né? E nisso a gente faz o mapeamento da vegetação e da agricultura, onde você tem áreas agrícolas, e onde você tem vegetação, seja inicial, seja área de campo sujo, seja de vegetação de médio ou avançada, né? Qual é a área de Mata Atlântica do município remanescente? Isso em 2017, tá? Aí, utilizando, por exemplo, o Map Biomas, que dá um número diferente deste aqui, tá? Que era do SOS Mata Atlântica. E nós utilizamos, pelo número de manchas, pelos estudos que nós fizemos, o número de aproximadamente 24 mil hectares existentes de manchas de Mata Atlântica na área.
E qual a proposição que nós fazemos? O estabelecimento no plano diretor de um corredor ecológico ambiental, esse 2 que vocês estão vendo, que conecte esse rosa ao norte, a APA da Serra do Itapetí, essa área aqui em rosa, que é a APA da Várzea do Rio Tietê, e essa área aqui, que é a APA da Serra do Mar. Então, estabelece uma conectividade ambiental para que haja uma circulação de espécies e uma prevalência de espécies. Isso colocado no próprio plano diretor, como eu mostrei aqui, ó, para vocês, ó. Nós adicionamos no próprio plano diretor, que o plano diretor ele é de 2019, inclusive. É o artigo 125 do próprio plano diretor do município. E essas conectividades, o que nós fizemos? Por exemplo, na arborização urbana. Se alguém solicitasse a supressão de vegetação em área urbana, dessa árvore aqui, a compensação, se fosse efetivada na própria área do corredor, a compensação se equivaleria ao que está na resolução SMA 07. Se houvesse a supressão nessa área e a compensação fora dessa área, a compensação seria em dobro. E se houvesse o contrário, a supressão nessa área e a compensação seria pela metade. Então, é um incentivo indireto para que houvesse um estabelecimento de conectividades ambientais, ecológicas sobre essa área. Né? Opa, tá. E só para vocês entenderem a importância, essa área que formou o 2 estabeleceria, e aí era um plano nosso futuro, de criar corredores ecológicos metropolitanos que conectasse, por exemplo, a APA da Serra do Itapetí até a Serra da Cantareira, ou da Serra do Mar a do Morro Grande, né? Que nós conseguíssemos estabelecer conectividades que fossem importantes. Um estudo mostra que a APA da Serra do Itapetí, a manutenção da APA da Serra do Itapetí ajuda no controle de temperatura da região metropolitana. Ela reduz em 2 graus Celsius aproximadamente a temperatura da região metropolitana. E aí o estabelecimento dos fragmentos, né, para o estabelecimento dessa conectividade. Né? Então, compensação ambiental, a transferência do poder construtivo, fortalecimento do corredor ecológico, foram alguns dos instrumentos que nós utilizamos à época, né, como forma de política pública. Então, observem, nós trouxemos a universidade para o centro decisório da política pública. Nós debatíamos rotineiramente, cotidianamente, os 3, que forma nós fizemos um contrato, né, com a universidade. Os estagiários, no caso, que recebiam da prefeitura como estagiários, eles ficavam eles eram orientados diretamente pelo professor orientador para que produzisse essas informações, e essas informações serviram como meta de estabelecimento para nós dentro da própria secretaria. Então, com isso, nós conseguimos fazer o plano de arborização, nós conseguimos plantar mais de 35 mil mudas na cidade de Mogi das Cruzes. Nós refizemos o viveiro de mudas da cidade. O viveiro, quando nós assumimos, tinha 18 mudas. As 18 estavam arraigadas no viveiro, e o viveiro todo destruído. Nós transformamos o viveiro num espaço de educação ambiental. Quando nós deixamos a prefeitura em 31 de dezembro de 2020, nós tínhamos cerca de 35 mil árvores no próprio viveiro. Né? No próprio viveiro.
fora as 35 mil que nós tínhamos plantado. Nós tínhamos terra vegetal em abundância. E aí, de novo, um pouco da criatividade. Nós tivemos a construção de um viário que conecta Mogi das Cruzes a Suzano, tá? São algo em torno de 9 quilômetros de extensão, que passa numa região próxima do vale da Várzea do Tietê e próximo da Serra do Itapetí, fica bem no meio. A terra que você tem que fazer o corte da terra, né? Aquela primeira camada é toda de terra vegetal. Quando foi começar a obra, eu implorei para o secretário de obras, eu falei, pelo amor de Deus, não coloca isso no bota fora, coloca isso lá no viveiro, que nós vamos aproveitar tudo. E nós aproveitamos. Foram mais de 500 caminhões de terra, né, que nós aproveitamos lá no próprio viveiro para a criação de mudas e para fazer as trocas quando você faz o plantio na rua, né? Que você tem que fazer a troca para preparar o berço para o plantio. E com isso, nós conseguimos estabelecer uma política pública permanente de doação de mudas, planejada, incentivada. As podas da cidade passaram a ser técnicas. Nós tivemos brigas, por exemplo, com a própria EDP, e brigas clássicas com a EDP, para o corte inadequado das mudas. O que aconteceu? Até contar o que nós fizemos. Eu estava chegando um dia na secretaria, eu vi eles realizando uma poda em estilingue, como eles gostam de fazer, né? Eu liguei para o fiscal que trabalhava na secretaria, eu falei, venha multá-lo, porque veja se ele tem autorização para supressão, se não para a poda, se não tiver, para multá-lo. E eu falei, pode multar no mais alto, tá? Não pode, isso dava R$9.000, né, aproximadamente. Falta de autorização, eu falei, pode, né? E quando isso aconteceu, a própria EDP veio, não, a gente não vai pagar porque a gente pode fazer isso porque estava correndo risco. Falei, ok, se estava correndo risco sobre a linha elétrica, apresenta para mim um laudo com a RT. Se você apresentar para mim um laudo com a RT, eu libero a multa, não há problema nenhum. Obviamente, não apresentaram, né? E aí eu fiz uma resolução da secretaria, né? Eu peço desculpa de falar na primeira pessoa, porque foi um ato discricionário do secretário, né? Não que proibisse a poda, mas que a poda das árvores na cidade de Mogi, feitas pelas concessionárias de energia elétrica, só poderiam acontecer se, primeiro, houvesse autorização explícita de cada uma das árvores pelo poder público, no cumprimento da legislação. Segundo, que houvesse um acompanhamento técnico de um biólogo, um engenheiro florestal, na equipe, né, da poda. Terceiro, que houvesse a recolha imediata de toda a galhada, né, a recolha e o encaminhamento a um local adequado, já apontado na autorização de poda. Por óbvio, eles não tinham isso e virou uma guerra, né? Porque eles duvidaram que a gente fosse fazer uma coisa. Eu pedi para o fiscal ficar na porta da concessionária de energia, que quando saísse o caminhão de poda deles, ele seguisse e fosse anotando cada um e fosse multando cada um que eles faziam poda. Isso deu mais de 40 árvores em 2 dias. E mandei a multa, obviamente, para a concessionária ficou louca da vida comigo. Eu falei, então, vem cá, vamos. Envolvi a Câmara de Vereadores, tá? Avisei a Câmara de Vereadores, e com isso nós conseguimos estabelecer um acordo ao qual, 15 dias antes da poda, eles tinham que comunicar a gente quais eram as árvores que eles iam fazer a poda, né? Nós dizíamos para eles como que teria que ser a poda, né? E toda a galhada eles recolheriam e colocariam no nosso viveiro.
né? E com isso eles nos deram também um picador de galho, né? Com isso eles também nos deram um picador de galho. E nós também obrigamos que a cada 6 meses houvesse uma capacitação da equipe de poda, né? Uma capacitação da equipe de poda, uma capacitação constante da equipe de poda. E essa capacitação da equipe de poda seria feita, nós daríamos um certificado, e a equipe só poderia participar se tivesse certificado. E o que nós fazíamos? Nós escolhíamos as áreas mais difíceis para a gente fazer a poda e colocávamos nessa capacitação, né? E foi dessa maneira que a gente conseguiu regrar a poda por parte da empresa, e o efeito foi praticamente imediato. Em 2019 para 2020, houve uma redução de 78% na queda de árvores durante o verão, justamente por ter feito poda de forma adequada. Eu posso dizer isso, que atualmente eles voltaram a fazer tudo do jeito que estavam fazendo antes. Mais de 1.000 árvores caíram nas últimas tempestades de verão na própria cidade, porque voltou a fazer. Mas é impressionante que nós nos assustamos com o impacto, né? 78% de redução é uma redução gigantesca de um ano para o outro, né? E tudo por quê? Nós tínhamos dados, nós tínhamos informações, nós tínhamos a ciência ao nosso lado para apontar efetivamente o que nós tínhamos a fazer no município com a informação fornecida pela própria universidade, pelos próprios estudos de dados que já tinham na prefeitura, mas que faltava esse diálogo mais fluido. Então, professor, assim, de uma maneira muito sintética, e detalhe, nós ainda implementamos o sistema de licenciamento ambiental em 2020, ao ponto, e eu vou colocar aqui, ao ponto, só um minutinho. Estão conseguindo visualizar? Perfeito. Perfeito? Aqui, ok. Só para... vou passar de forma rápida, que nós implementamos um sistema de licenciamento ambiental municipalizado, que nós pegamos a legislação já existente, tá? E em cima da legislação e desses servidores que nós trouxemos, né? Um biólogo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, uma geógrafa, 2 técnicos ambientais, um engenheiro florestal e 3 estagiários de direito de biologia e um administrativo. Nós montamos o departamento de licenciamento, colocamos todo o licenciamento de forma eletrônica, né? Com equipamentos, como eu disse para vocês, GPS de precisão razoável, de alta precisão de 3 milímetros, tudo obtido através das compensações ambientais, né? 2 decibelímetros, uma Maroc, uma Saveiro, um Celta, né? E aí nós abrimos todo o sistema, nós adequamos a legislação municipal, e colocamos mecanismos, 5 mecanismos, né? De supressão de fragmento, de licenciamento de obras, em atividades industriais e não industriais, de compensação ambiental, do sistema eletrônico e de desativação ambiental, ao qual nós, aqui era uma apresentação que nós fizemos ao Conselho de Meio Ambiente, nós conseguimos estabelecer o licenciamento ambiental municipalizado em alto impacto, ao ponto que nós conseguimos estabelecer na época um desassoreamento do Rio Jundiaí, que havia 12 anos que nós não conseguíamos. Nós conseguimos fazer o licenciamento do Bota-Espera em 4 dias. 4 dias. Graças a toda a organização que nós tínhamos já à época. Eu compreendo que, assim, óbvio que muito havia a se fazer, mas, assim, nós fizemos, por exemplo, um mês voltado a atividades ambientais, o Junho Verde,
que nos meses de junho, ao invés do dia do meio ambiente ou semana, nós tínhamos um mês inteiro de atividades. Nós tivemos em 2017 54 atividades, 2018 68 atividades, 2019 nós tivemos cerca de 50, eu não vou lembrar precisar atividades. Em 2020, na pandemia, todas online, todas as atividades online. E mobilizávamos as cidades. Nós tínhamos desde a festa tradicional da cidade, a Festa do Divino, a Festa do Divino mais antiga do país, ao qual nós tínhamos caminhada, ao qual nós tínhamos reciclagem durante a festa, até nas escolas, nos parques, na OAB, na academia, né? Nós tínhamos a cidade envolvida. O Junho Verde não era um evento da prefeitura, era uma mobilização social ao qual a própria mídia, a própria população participava. Então, com esse caminhar, é que Mogi das Cruzes, que até 2017 nunca tinha ganho uma certificação no município Verde Azul, nós faturamos em 2018, 2019 e 2020. E o prêmio André Franco Montoro, que é o prêmio destinado aos melhores municípios de cada bacia, 2017, 2018, 2019 e 2020. O que Mogi nunca tinha alcançado antes, né? E nós conseguimos deixar quase 2 milhões de reais no fundo do meio ambiente, ou seja, dinheiro não orçamentário, uma secretaria totalmente estruturada, com licenciamento ambiental em funcionamento de forma online, ou seja, era uma secretaria que se pagava pelo próprio sistema do licenciamento. Você criava um pagamento constante, um autofinanciamento da secretaria e um planejamento de médio e longo prazo ambiental para a cidade de Mogi das Cruzes. Criatividade, muito trabalho, né? Eu acho que esses foram os grandes... E, principalmente, um trabalho em equipe, de ouvir desde o mais simples servidor, né, até o mais qualificado. Simples que eu digo, que aquele servidor, o ajudante geral, aquele que está na ponta, né, até o professor, a população principalmente, dando ouvido a todos, e aí sim estabelecendo o que a gente chama do ciclo das políticas públicas, onde seria implementada novas agendas, né, e assim por diante, para dar uma perenidade na política pública ambiental dos municípios. Ok, professor? Esse foi uma palhinha. Eu tenho um vídeo, mas o vídeo é longo, eu até posso mandar depois para o senhor, que foi um vídeo de prestação de contas que nós fizemos, de 20 minutos, que a gente, obviamente, eu não vou passar aqui, mas eu vou deixar à disposição depois para vocês, eu envio, para que vocês tenham uma ideia visualmente de tudo isso que eu falei aqui durante a reunião, tá bom? Obrigado, professor, obrigado, Joyce. Não sei se foi claro, se foi esclarecedor, mas eu estou à disposição de vocês. Oi, Joyce. Eu já levantei a mão, só para primeiro falar que o pessoal pode deixar a pergunta para a gente aqui no chatzinho também, caso queiram, ou levantem a mão para perguntar. Mas aí eu vou aproveitar e já vou fazer a pergunta. Não sei se eu posso, Marcelo, posso? Posso fazer? Então tá bom. Não, Daniel, de novo, você já tinha mostrado um pouco para a gente e eu te parabenizei naquele momento e parabenizo de novo. Eu acho que é um trabalho muito interessante. É isso, de ter os dados para conseguir construir a política, né, e a ação, né, também para direcionar a ação. E é super importante. É porque tem muita gente aqui que está assistindo que é só acadêmico e nunca trabalhou na gestão né, e eu sei, eu já fiz as duas coisas. Eu sou pós-doutoranda hoje, mas eu
trabalhei muito tempo em prefeitura também, e sei como é muito difícil. Eu trabalhei com plano diretor na secretaria no município de São Bernardo do Campo, onde a gente tinha a questão da billings lá, e enfim, então tinha várias questões também que a gente tinha. Eu trabalhava na Secretaria de Planejamento, mas a gente tinha esse diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente, de Habitação, porque a gente tem uma questão habitacional muito complicada ali, né, naquela região. Mas aí o que eu queria te perguntar, na verdade, você já foi dando algumas dicas de que quando saíram, você saiu, assim, a gestão terminou, já tem uma questão das quedas das árvores muito intensa por falta, né, desse cuidado com a vegetação. Vocês fizeram esse planejamento. Minha grande questão, na verdade, é sobre essa continuidade da política, né, do que se constrói nesse período, um período que você esteve, mas como que você vê assim, essa continuidade? E aí eu te pergunto também nisso, só para refletir, porque, por exemplo, as pessoas são as mais afetadas. No fundo, elas que são afetadas, elas são afetadas pelo calor, lá que falta árvore, e depois elas veem a árvore sendo plantada e elas são afetadas também pelo frescor que aquela árvore trouxe. Então, eu sei que demora, é como a vacina, né? Enquanto não começava na televisão a aparecer que o número de internações tinha diminuído, as pessoas não acreditavam que essa vacina não está fazendo efeito, né? Não está acontecendo. Então, assim, essa cultura de mudar a cultura, a cabeça, a lei tem que pegar, né? Então, tinha a lei, só que a lei tinha que pegar, a lei tinha que mostrar para que veio e as pessoas tinham que entender aquilo. Então, assim, agora eu vou formular melhor minha pergunta, foi mais uma reflexão. Mas como que a população ela foi incorporada nisso? Porque eu acho que às vezes é esse movimento da população exigir que a lei perdura, que por mais que uma gestão mude, né, como as pessoas elas percebem a importância, elas vão fazer pressão para que tenha, né? Então esse conselho, tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, assim, como que é essa constituição desse conselho, a força que vocês... eu imagino que eles agora ficaram fortes, né? Porque tem importância o conselho. E aí, então, o que é, ou o que a gente precisa mudar, ou é a propaganda que tem que ter dessas ações, entendeu? Enquanto gestor público mesmo, né? Para isso ter continuidade. E mais uma questão dentro disso, não sei se deu para entender, mas com a universidade, porque assim, vocês fizeram aquele levantamento naquele momento para guiar a construção do plano da Mata Atlântica. Mas existe um monitoramento, a universidade continua monitorando essas temperaturas de superfície, tudo isso, para dar respaldo ou para também instrumentalizar o Conselho Municipal. Então, assim, como que isso acontece? Se vocês ainda têm, se você tem conhecimento, né? Eu sei que vocês saíram da prefeitura, mas se tem conhecimento se que isso continua, e aí, mais ou menos isso, como que foi incorporado tudo isso que vocês construíram pela população e pelo conselho e pela prefeitura, como que aconteceu isso, de incorporar esse legado, né, do que vocês deixaram? Eu não sei se alguém quer fazer outras perguntas, ou a gente já... O Daniel também levantou a mão, não sei se a gente faz todo mundo as perguntas e depois responde. O Daniel, o nosso outro Daniel, lembra do nosso o Daniel? Ele levantou a mão também para perguntar. Eu não sei se... Marcel, você que vê aí, faz todo mundo pergunta. Eu estava pensando que a gente podia trabalhar com rodadas de 3 perguntas, né? Tá. Os 3 fazem, depois eu acho que o Daniel responde, e aí depois mais 3, né? Tá, eu acho que eu vou ser rápido aqui, só porque, igual a Joyce falou, né, algumas eu fui rememorando a apresentação do Daniel, né, na medida do possível, né, e teve algo que passou da primeira apresentação que eu vi agora, que eu vou deixar a pergunta mais que chama muita atenção, né, porque eu parabenizei primeiro, naquele momento lá, e parabenizo de novo o Daniel pela excelente apresentação, mas exatamente pela execução e efetividade do corredor ecológico dentro do município, né, de Mogi das Cruzes. Tinha falado para ele, né, que Campinas era um exemplo desse corredor metropolitano, e agora
A minha dúvida é a seguinte, Daniel. Essa interconectividade que você propõe em algum momento ali de estender para a região metropolitana de São Paulo isso, né? Então você coloca ali possibilidades. É algo que chegou a ser discutido isso no âmbito metropolitano? Se é algo que teve efetividade mesmo assim? Como que isso está sendo encarado? O modelo de Mogi está servindo de referência para a região ou isso nem foi discutido entre os participantes dessa região, né? Entre o Conselho, Desenvolvimento Metropolitano, enfim? É mais essa pergunta que ficou, né? Porque eu acho muito interessante, porque ele é um incentivo de extensão de algo muito valioso, né, dentro do município, que pode ganhar forma, pode ganhar formato dentro da região metropolitana e ser replicado aí como um exemplo mesmo, né? A partir do momento local do município, isso se tornar mais regional, né? Então é mais essa pergunta, mesmo lembrando, né, que eu já tinha feito isso na outra apresentação, mas que agora eu vi o mapinha e falei, nossa, então tem essa possibilidade disso se tornar aí mais comum dentro da região metropolitana, tá? Marcel? Pegar o gancho, né, o Daniel, da Joyce e do Daniel Andrade, né, para também acho que colocar uma questão, achei muito interessante na apresentação, assim, antes de fazer a pergunta, porque o Daniel ele citou o Carlos Matos, né, a gente tem interesse, porque a gente tem inclusive um aluno que trabalhou no Instituto Carlos Matos, né, que é o Pedro Ferrão, e hoje é aluno do mestrado, né, no IAL, né, e é muito interessante que o Carlos Matos, assim, tem uma história interessante, acho que primeiro é falar isso, né? Ele era ministro, se não me engano, da economia, né, do governo Aliente, né? Quando veio o golpe militar, tudo, ele acaba sendo exilado numa base lá perto preso, né? Foi preso numa base, depois se exilou, né? Foi exilado, né? E ele desenvolveu uma teoria e uma reflexão, né? E a reflexão dele foi assim: que fizemos de errado? Ele começa a pensar. Do ponto de vista de gestão, de organização, que ele falou assim, dos desafios que tinha para enfrentar e o que nós fizemos de errado. Né? Eu acho que é interessante até para uma reflexão, porque daí ele começa a desenvolver uma teoria que ele entende que para você atingir um determinado objetivo, você precisa construir direcionalidade e efetividade. Né? Para você ser efetivo e construir essa direcionalidade, você precisa ter uma leitura da realidade que vai além da sua capacidade como profissional numa dada especialidade. Né? E aí que ele começa uma discussão de como construir essa capacidade de gestão e os métodos para essa leitura que o Daniel falou que ele emprega e que ele utiliza, né, na Prefeitura de Mogi das Cruzes. Acho que isso é importante, porque isso é uma discussão que a gente coloca na própria academia, eu acho que é o nosso objeto de trabalho, que é a produção de informação espacial e de certa forma, atuar, né, no que a gente chama de fronteira da ciência, para pensar a produção de informação, para pensar política pública e pensar suporte à decisão em política pública, de uma reflexão do que também fazemos de errado. Né? Se a gente for pensar hoje, né, os webseeds, seedwebs, os dados que são produzidos para a gestão municipal, são muito pouco dedicados a pensar a partir da realidade dos municípios, são produtos prontos e entregues, né? E que eles não são pensados a partir de uma articulação, mas sim com um produto pronto a ser entregue, né? E a pergunta é, colocando essa questão que o Daniel colocou, quer dizer, a gente sempre vai com uma ideia de modelo ideal e universal, né? E o mundo não é assim. Acho que é importante até falar isso, né, da organização, da conversa com a Joyce, o Daniel Andrade, né? Aplicamos um formulário, uma leitura, e a gente vai ver realidades muito distintas e demandas. O próprio estado de São Paulo é super heterogêneo, né? Então, é uma reflexão que se coloca, né, a partir disso, e o Daniel na palestra dele, né, ele colocou que precisamos unir as pesquisas às demandas municipais. Né? Então, eu achei interessante isso. E aí a pergunta, né, acho que complementando as perguntas da Joyce e do Daniel, qual que é o papel, né, da academia dentro desse contexto, né? Como que você vê a atuação da academia nesse contexto de
de prover suporte também a essa efetividade, né, na gestão, né? Esse exemplo da poda ele é muito interessante, porque eu ouço isso. Uma das primeiras pesquisas que eu fiz como iniciação científica foi fotografar e tirar fotos de podas realizadas, e essa indústria ela é clássica, né? Isso vem a partir do momento de uma ação política muito forte das concessionárias de fazer com que a demanda e a ideia de segurança e de gestão deles se coloque acima de qualquer coisa, incluindo a segurança, a questão da qualidade de vida, a questão das árvores em si, né? E é interessante que você vê que isso que se coloca é quase que um problema sem solução, porque eles têm uma autorização, e o que o Daniel mostrou é que existem alternativas, né? Existem formas de se enfrentar esse problema e que, quando você enfrenta esse problema, você tem resultado, né? Então, acho que é interessante nesse sentido, e acho que tem essa impressão sua, Daniel, de pensar o papel da universidade vindo de você, né? A gente compreende, agora você também é da academia, mas trabalha com gestão e está hoje na gestão, né? Então, tem esse seu olhar, né, de como você vê o papel da universidade e dos pesquisadores, né? Falando aqui professores, pós-doutorandos, né, os alunos de mestrado, doutorado, os alunos da graduação, acho que para a gente é muito importante compreender a sua percepção com relação a isso. Professor, excelentes perguntas da Joyce, do Daniel e do senhor. Eu vou tentar amarrar as perguntas, eu acho que numa mesma linha. Quando a Joyce pergunta como a população foi incorporada, eu acho que é importante, eu acho que também responde essa questão do papel da academia em parte. Por quê? Não adianta eu ficar elaborando a maior teoria do mundo sobre a questão das conectividades de árvores se a Dona Maria vai na secretaria para pedir para podar a árvore ou para cortar a árvore porque a árvore está sujando o quintal dela. E quando ela fala sujando o quintal, às vezes não é sujando o quintal, mas impedindo, por exemplo, fechando a tubulação de captação de água pluvial, que acaba estourando o telhado dela, que acaba dando prejuízo, etc. Se a gente for com um olhar meramente técnico, a gente não vai entender esse problema da Dona Maria, se a gente não for a campo para entender isso. Então, para a gente até saber escolher espécie arbórea adequada para o local onde ela pretende plantar, ou, né, a poda adequada para que contenha isso, né? Então, eu falo o seguinte, não há nada mais teórico do que a prática, né? E eu falo que isso não é um grande problema. De um lado, da academia, a necessidade, sim, da teoria, eu não abro mão, eu acho que tem, mas a análise crítica, ela somente debruçada nos livros, ela não te dá um instrumento correto da mudança que essas reflexões podem trazer quando elas são postas na prática, né? A população, ela é incorporada, Joyce, quando ela vê sentido, né? Poxa, isso é fato. Dá um exemplo. Jundiapeba, maior adensamento populacional de Mogi das Cruzes. E é também a área com menor densidade arbórea da cidade. O nome Jundiapeba é a contração de dois rios, Jundiaí e Itaiaçupeba, onde você tem os dois maiores reservatórios, né, juntamente com a Billings, da região metropolitana de São Paulo. Tá? E Jundiapeba fica numa região do vale do rio Jundiaí. É uma região que foi ocupada de forma não planejada. O serviço público, nos últimos 30 anos, vem regularizando, né? Tem todos os serviços públicos naquela região, todos. Então, é uma coisa diferente do que a gente costuma ver, né? Que a periferia ela é abandonada, não todos os serviços públicos estão lá, desde ginásio, centro de saúde, centro especializado de saúde, ecoponto, tem todos os serviços públicos ali naquela região. Mas as árvores não tinham chegado.
E a gente, 2017, a gente fez um plantio numa praça central lá de 80 mudas. Em 3 dias, acabaram com as mudas. 3 dias. No ano seguinte, o que a gente fez? A gente foi conversar, aí vem o que o professor falou. O que a gente fez de errado, né? Foi isso que a gente... Ao invés da gente simplesmente, quebraram, né? É muito mais simples a gente falar isso, né? Mas, ok, o que a gente fez de errado? Né? Humildemente, como é que a gente vai fazer isso? Ouvindo, né? Ouvindo. E a gente começou a ouvir todo mundo. Aquela praça é muito ocupada por jovens aos finais de semana para jogar futebol, que tem um campo no centro da praça. E a gente ouviu dizendo que ali atrapalhava, que não tinha ninguém para cuidar. Bom, o que a gente fez? 2 escolas, uma do lado da outra. Eu falo, às vezes a solução está na nossa frente e a gente não enxerga. No lado esquerdo da praça tem a maior escola estadual da cidade. No lado direito da praça está um centro, uma espécie de um céu, tá? O que é o céu na capital, ali da área de educação infantil e ensino fundamental no outro lado, que é municipal. O estadual está municipal. Nós envolvemos os alunos, criamos uma carteirinha de nascimento da árvore, que o aluno ele ia acompanhar mês a mês o que acontecia com a árvore, não sei o que, plantamos 40 árvores. No ano seguinte, 2019, das 40, 38 estavam em pé. As 2 que não estavam, a própria população plantou outra, foi no viveiro e plantou outra. Um senhor do comércio, ele adotou as árvores e ele começou a regar todos os dias. E nós plantamos mais 40. E a própria comunidade chamou a imprensa e fizeram assim, uma reportagem belíssima sobre as árvores. E começaram a me mandar fotos dos jovens que antes quebravam as plantas, acolhidos embaixo da sombra da árvore, da pequena muda ainda, em dias de muito calor. Então, quando eles veem sentido naquilo que você está propondo, a população é a primeira a assumir esse compromisso. Mas é importante que o setor público, a academia, tenham a humildade de ouvir a população. Porque a arrogância do setor público, e muitas vezes a arrogância acadêmica, e eu falo isso porque eu estou nos 2 campos, eu não tenho problema nenhum de falar isso, nas suas verdades, quando você tem muitas verdades, a realidade impõe as reais verdades, né? Então, é um pouco socrático, né? Só sei que nada sei. A gente tem que ser, frente ao poder público, sempre da história. Estou aprendendo todos os dias. Então, eu vejo que a universidade, professor Joyce, do que vocês me perguntaram, ela tem um papel fundamental do diálogo, de fornecer informações para o diálogo. Quanto mais a universidade romper seus muros, mais ela dialoga e mais ela faz com que a população participe. A população participa quando ela vê razão, quando ela vê... E isso pode ser da mais simples pessoa até a pessoa mais estudada. O grau de engajamento das pessoas é quando elas se sentem participantes. Quando elas sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Eu ouvi uma senhora, que era empregada doméstica, falando o seguinte: quanto mais árvores plantar, menos vai alagar aqui no nosso bairro. Isso é dar sentido, né? Isso é dar sentido. Ela viu um sentido, né, da melhoria da qualidade de vida. E o Daniel, ele pergunta sobre essa questão do âmbito metropolitano. Daniel, nós levamos isso para discussões, tá? Levamos na reserva da biosfera do Cinturão Verde, tá?
que é um órgão que abarca todo municípios e órgãos de estudo da reserva da RBCV, da Reserva Biológica do Cinturão Verde. Nós levamos essa discussão para o PDUI, para a discussão do PDUI metropolitano, isso em 2018, 2019. E no consórcio de municípios, do Condemate, lá do Alto Tietê. Aliás, à época, durante os 4 anos que eu estive à frente da Secretaria de Verde e Meio Ambiente Mogi, eu também coordenei a Câmara Técnica de Gestão Ambiental da região. E com isso, com essa união que nós fizemos da região, nós conseguimos fazer os desassoreamentos do Rio Tietê que eram necessários, mas nós conseguimos fazer um estudo de resíduos da região, nós conseguimos fazer um estudo, pegar recurso do FEHIDRO para fazer estudo do subsolo da região metropolitana, ali do Alto Tietê, para ver a quantidade de água, e iniciamos, né, o estudo para estabelecimento de conectividades, né, de Salesópolis a Guarulhos, à época, né? Mas aí barra um pouco, e é o que um pouco a Joyce falou do seguinte, da continuidade, né? O grande problema, muitas vezes, e aí é uma coisa curiosa, a pessoa que tinha me sucedido na secretaria, curiosamente, é uma professora universitária. O discurso que o prefeito... Aliás, aí que tem, de novo, a questão do envolvimento da população. O prefeito eleito foi à rádio, 15 dias depois de eleito, e dá uma entrevista falando, abre aspas, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente ela será extinta porque ela só fez perfumaria, fecha aspas. Quando ele fala isso, de forma espontânea, começa uma mobilização na cidade, ao qual a cidade faz abaixo-assinado, começa a ir para as entrevistas do prefeito pressioná-lo, e assim, de forma completamente espontânea, eu não tive nenhuma relação com isso, pedindo pela continuidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E a Secretaria hoje só está em pé graças a essa mobilização da população. Né? E aí, tanto que a Secretaria ela assume só 6 dias depois, dia 6 de janeiro de 2021, né? E era uma professora universitária, mas extremamente acadêmica, sem pôr o pé no barro, que a gente fala. Né? Não tira o mérito acadêmico da professora, mas não tinha esse diálogo. Ela ficou 1 ano, foi substituída, e o atual secretário, ao contrário, é extremamente prático e nada acadêmico, e não dialoga, não é uma pessoa de diálogo. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Como eu disse aqui, eu falei para vocês, a gente aprende a cada dia. E assim, eu aprendia diariamente, assim, a pessoa, por exemplo, que me ajudou a visualizar uma mudança no sistema, por exemplo, de resíduos sólidos, de recepção de resíduos sólidos em Mogi, nos ecopontos, foi um catador. O catador que ficava no ecoponto, ele falava assim, por que a gente não coloca uma rampa para as pessoas colocarem os resíduos, ao invés da pessoa ter que levantar? Foi isso, a fala dele foi essa. Aí nós fizemos a reforma nos 3 ecopontos, implementamos a rampa, e com isso nós saltamos de 120 toneladas para cerca de 600 toneladas de recolha nos ecopontos de resíduo de construção civil. Uma pequena mudança. Com ideia dada, como eu disse, por um catador. Né? Porque, e aí eu falo uma coisa, eu fazia questão de ir, de novo me perdoe, a primeira pessoa do singular, porque era uma equipe que fazia, nós fazíamos, mas o gestor ele tem que ser o líder dessa equipe, né? E eu fazia questão de ir a todos os lugares. Então, a abertura de um ecoponto 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu estou lá.
É a abertura do ecoponto, é a abertura do parque, tal horário, vou estar lá. Um dia eu vou estar lá na abertura, um dia eu vou estar lá no horário que esteja mais cheio. Vai ser feito poda, eu vou acompanhar um dia a poda. Vai ser feita a inspeção, vou acompanhar a inspeção para entender em campo aquelas decisões que a gente tem que tomar, né, dentro do gabinete. Porque nada melhor que ouvir e conhecer e conversar e dialogar para tomar as melhores decisões. Bom, não sei se eu consegui responder as questões. Não, respondeu. Estou super satisfeita. Alguém mais, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? O pessoal que trabalha com temperatura, ninguém quer fazer perguntas? Não sei quem está aqui ainda. Eu tenho, na verdade, se puder fazer. Claro, pode fazer. Não, é mais referente ao material. Daniel, primeiro, parabéns, obrigado pelo tempo, pela paciência, né, de atender a gente, falar um pouco aí sobre o seu trabalho à frente da secretaria e também do seu conhecimento sobre o tema, né. Vendo a sua apresentação, não sei se eu deixei passar ou se não acho que não dá tempo de você desenvolver tudo mesmo também. Você deve conhecer o projeto que a gente está trabalhando, pelo menos minimamente, né? A ideia de a gente usar imagem de satélite para temperatura, para vegetação, numa escala um pouco diferente da que você apresentou. Você apresentou uns mapas de muito detalhe, né? Que é uma questão. Aí, uma primeira pergunta é essa, né? Porque nós estamos propondo uma coisa que está numa escala maior, geograficamente, mas numa escala com menor detalhe quando você vai para o local, mas que tem a sua utilidade. A primeira pergunta é essa, se você consegue, por exemplo, ver a incorporação desse tipo de dado que a gente está produzindo, mesmo para todos os municípios, numa escala local. Ou em que medida ele pode ser incorporado na escala local. Eu sei que não vai servir para as mesmas coisas que os dados que você produziu ali, mas ele pode ter outros usos. E aí outra coisa é que eu vi os mapas de temperatura e tal, eu não sei, você fez aquilo com imagem de satélite, você fez aquilo com coleta de temperatura em loco, como é que foi? Só para eu ter uma ideia mais sobre os métodos que a gente está desenvolvendo, comparando como é feito localmente e tal. Obrigado. Imagina, Júlio, eu que agradeço aí pela atenção. Bom, a gente partiu dos mapas, do mapa biomas, por exemplo, a gente partiu do já conhecido, fazendo o cruzamento de informações com aquilo que a gente tinha na própria prefeitura, porque o planejamento das prefeituras, até para acompanhamento de IPTU, né, eles realizam de tempos em tempos sobrevoos, né, estudos mais detalhados. Só que fica muitas vezes num departamento que somente eles têm acesso, né? Mas eu posso falar assim, a maior parte das prefeituras hoje fazem isso. Pelo menos a cada 10 anos, eles têm essas informações renovadas, né? As prefeituras as menores prefeituras, pelo menos a cada 10 anos, eles renovam essas imagens mais detalhadas. E aí, utilizando de técnicas geográficas, você consegue fazer projeções, né? E mesmo fazendo cruzamento com as informações, por exemplo, Google Earth, né? Você consegue atualizar essas imagens. Esse mapa de calor, Júlio, nós tínhamos 2 pontos de observação físicos, tá? De constatação, e o restante foi por satélite mesmo, tá? E o restante foi por satélite. Esses 2, eu não sou um meteorologista, eu não sou especialista, me perdoe se eu não usar a terminologia correta, tá? Mas esses 2 eram uma espécie de checagem, né, da informação de satélite observada no recorte do dia de verão em 2019, tá? Mas, basicamente, o grosso da informação ali eram informações satélite. Eu sei que eles colocaram
um termômetro para aferição na Serra do Itapetí e em Jundiapeba, né, que eram os dois extremos, para que fizesse a checagem, né, nesse mesmo dia, no horário, no recorte. Eles fizeram alguns dias, e aí eles pegaram os extremos o dia que deu o maior extremo, né? E aí, com esses dois que aferiram, mas os dados eram basicamente satélites. Não sei se foi claro, se deu. E eu vejo, viu, Júlio, como importantíssimo esses estudos que vocês estão fazendo, porque eles servem de base para que o município até utilize como um layer, digamos assim, que encaminhe para o seu estudo local. Eu costumo dizer o seguinte, para o estudo local, você tem que ter um parâmetro. E esses estudos mais amplos ajudam a dar o parâmetro. Mas é o que eu disse, você tem que pegar uma universidade, pegar os dados que tem na prefeitura e ir cruzando essas informações para que você tenha um melhor grau de conhecimento local. Aliás, tem uma coisa curiosa, a SOS Mata Atlântica tinha divulgado um dado da Mata Atlântica em Mogi, e nós, com todas essas informações, nós questionamos a SOS Mata Atlântica e mandamos para eles, com todos os dados nossos, eles corrigiram as informações com base no nosso estudo, claro, porque nós tínhamos a informação mais detalhada, né? Numa escala gráfica muito mais detalhada. Só fazer um comentário sobre isso, acho que é um desejo nosso também, porque a gente sabe que a gente vai, em breve, se tudo der certo, lançar as primeiras versões desse produto, e os municípios, esperamos que eles tenham acesso, que eles consigam, né, utilizar. A gente sabe também de todos os buracos que vão existir, mas é uma provocação também, porque o que os municípios puderem, ao ver que, não, mas aqui está faltando coisa, isso aqui está errado, por favor, né, manda para a gente, mas tem que chegar lá alguma coisa provocando, mas vocês não estão mostrando direito, né, algo assim. Então, se a gente quer mostrar direito, mas primeiro a gente tem que dizer, ó, o que a gente tem é isso, como é que melhora, né? Não, e é dialógico, né, Júlio? É um processo dialógico. Aliás, que o nosso país não está acostumado. O nosso país não está acostumado com processos dialógicos, nem no setor público e nem na academia, né? Nós não estamos acostumados com esse diálogo constante de melhoria, né? Esse processo dialógico é o que constrói a qualidade das informações. E eu falo uma coisa, Júlio, você sabe o que eu torço? Para que todas essas informações que eu passe para você no ano que vem estejam todas desatualizadas e todo mundo me fale assim, tem dados mais atualizados. Eu vou comemorar com isso, viu? Muito bom, gostei das respostas. E o Júlio, foi Landsat, viu, Júlio, que eles fizeram as imagens, porque a gente, na apresentação que o Daniel fez para a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Gente, mais alguém? Gustavo, vamos lá. Como foi, o Gustavo, ele é um aluno de graduação, e que ele está trabalhando na camada de temperatura, e está fazendo a linguagem de programação lá, é surpreendente, assim, o trabalho dele, muito bom mesmo. Ele gostaria de saber como foi a receptividade ao falar de ilhas de frescor e de calor para a população, Gustavo, ou como... Gustavo, é que ele tem um problema com a internet, sabe? Então a gente fala que ele está no Alasca, às vezes, sei lá, ele está na Sibéria, porque a internet dele é no geral. Como que foi isso no geral? Você imagina o Jornal do Meio-Dia, porque assim, nós temos lá uma retransmissora da Globo local, né, uma local, TV Diário, fazer 12 minutos de reportagem sobre o plano da Mata Atlântica. Isso é o sonho de qualquer... E foi o que aconteceu. 12 minutos de reportagem, onde o destaque eram as ilhas de calor e frescor. E eles foram nos locais. E era, assim, o maior... Eu acho que foi... Poxa, foi...
E foi muito bacana que nessa reportagem que eles fizeram, posso mandar o link depois para vocês, o repórter estava assim, ele apresentava, vocês sabem o que é uma ilha de calor, como é que gera? Então, o atrito do carro, do pneu do carro sobre o asfalto, né? O reflexo das luzes do sol, né? A inexistência de árvore, tudo isso pode gerar calor. Aí ele muda a cena para um lugar mais frio e ele vai indo no município mostrando com base no nosso estudo, né? E assim, eu acho que mais didático que isso e assim, dá esse destaque ao meio-dia, né? Ao horário que está todo mundo almoçando, né? Que é o horário que a gente tem maior audiência do jornal local. Eu acho que, Gustavo, responderia nesse sentido. Foi assim, a receptividade pública desse estudo foi maravilhosa, porque, inclusive, em cima disso, nós conseguimos também projetar mais 2 parques, que nós obtivemos recurso internacional para a construção desses 2 parques, né? Com base justamente nisso, numa área de crescimento, porque no próprio plano diretor ele indica que o município vai crescer sentido leste-oeste, né? Mas justamente num dos pontos de crescimento, para conter o crescimento na área de várzea, a elaboração de 2 parques, né? Para justamente combater a chamada ilha de calor. Não sei se eu respondi, viu, Gustavo? Você que está aí na Sibéria, como a Joyce disse. Posso só fazer uma outra pergunta, professor, já que ele está presente? Acho que vai ser uma das últimas mesmo, né? Professor, aqui na região do Vale do Paraíba, eu tive a felicidade, né, de participar da elaboração do PDUI, e dentro de umas diretrizes que foram formuladas, tá, a questão do incentivo ou estímulo de agroflorestas, espaços urbanos verdes urbanos, né, e horta comunitária, no sentido do macrozoneamento, né. Isso muito em função daquele projeto Ecomuseu, que tem, assim, um retorno local da população muito interessante, né? A população se apropriou do projeto, se apropriou do espaço, né? Onde é implementado. É uma parceria que envolve entes, que aí a gente tem um questionamento, né? A questão da Petrobras, tudo e tal, mas algo que tem um resultado positivo, né? Dentro do esperado ali. Então, isso foi colocado de forma a ser replicado na região, ou estimulado, né? Queria saber de você, na região, como que é essa questão desses incentivos, né, para essas melhorias, ou até essa aplicação e aprimoramento dessas práticas ou iniciativas, né, que de alguma forma entra e casa muito com isso que você falou, da diminuição do calor, né, o incentivo ao plantio, recuperação de áreas de várzea de rio e espaços afins, assim. Eles têm essa iniciativa aqui no Vale, queria ver com você se tem, se não tiver também, é só uma reflexão de uma experiência, né, que é vivenciada aqui. Daniel, interessante a sua pergunta sobre a questão da agrofloresta. Quando eu falei que ali no viveiro nós tínhamos feito um espaço de educação ambiental, nós tínhamos um modelo de agrofloresta dentro do próprio viveiro. E nós tínhamos também uma horta que a cada 10 dias nós tínhamos hortaliças que as crianças colhiam essas hortas e nós temperávamos, elas comiam na hora ali, feito por elas. Então, era uma coisa muito... E elas já plantavam a próxima, né? Então, assim, elas colhiam e já faziam plantio. Mas confesso para você que essa era uma ideia que a gente tinha da identificação das áreas públicas para que isso fosse algo maior, mas nós não damos andamento nisso, tá? Como eu disse, tudo a gente não consegue fazer, né? Tudo, mas assim, nós tínhamos um modelo, a ideia nossa era que nós conseguíssemos identificar perto de áreas de periferia, por exemplo,
e conseguíssemos, naquela identificação que nós fizemos de áreas públicas, nosso próximo passo era fazer o cruzamento de dados socioeconômicos, para que nós tivéssemos modelos de plantio ou de estabelecimento de áreas de acordo com a classificação socioeconômica, né? E aí fazer alguns modelos pilotos nesse sentido. Nós não avançamos, confesso para você que eram ideias, tá? Agora, o modelo que era pequeno de agrofloresta, até para a educação ambiental, nós implantamos no nosso viveiro, tá? Obrigado, professor. Gente, alguém mais? Alguma pergunta? Ó, a gente já está às 7h40 da noite. A Rúbia está falando aqui que ela está parabenizando pelo excelente trabalho e resultados. Obrigado. Tem mais alguém? A Natália também, que é nossa bolsista de graduação, está agradecendo aqui pelo tempo e trabalho, muito inspirador. Ela é da área de ambiental também, da engenharia ambiental. É que tem aqui todo mundo, assim, tem da engenharia ambiental, o Gustavo é da engenharia civil, o Ivan é da civil também, eu sou arquiteta, então todo mundo, assim, o Daniel é geógrafo, o Júlio é geógrafo. Tá sem voz, Daniel. Eu postei aqui o link do Plano da Mata Atlântica lá, que tem esses documentos que eu apresentei aqui para vocês, tá? Que é interessante. Depois eu posso passar os links das reportagens que passaram na própria TV Diário, né? Posso passar o vídeo, é um vídeo com uma prestação de contas, tá? É um vídeo que eu falei que é um vídeo longo de 20 minutos, que a ideia era essa mesmo, que a gente prestasse conta para a população do que aconteceu, os desafios que nós enfrentamos. Aliás, eu fiz um relatório para a transição de encaminhamento para a gestão nova, né? Para que não parasse, ninguém não parasse, e que não fosse uma coisa personalizada do Daniel. Aliás, é uma coisa que a gente tem que combater muito no poder público, essa coisa do personalismo das políticas públicas, né? Eu digo o seguinte: política pública bem feita, gestão pública bem feita, é que nem corrida de bastão. Você corre o máximo que você consegue, né? E passa o bastão para o outro correr o máximo que conseguir, para que todos ganhem a medalha, né? O problema é que nós temos corridas de bastão que um joga o bastão para o outro, que um nem passa o bastão, né? Que ainda bota a perna na frente do outro. O que me deixa muito feliz, professor, de novo, me permita falar na primeira pessoa do singular, que é uma coisa que eu não gosto muito, no dia 10 de junho, eu fui agraciado com o título de cidadão mogiano, né? Eu não nasci em Mogi das Cruzes, a Câmara, em 2020, votou e eles me entregaram o título no dia 10 de junho. E o que eu fiquei muito feliz foi a ida do atual prefeito lá no dia, lembrando, como eu falei, ele era da nossa oposição, tudo, né? O contexto político era esse. Mas o prefeito, ele me liga 2 horas da tarde perguntando se eu me incomodaria dele ir. Eu falei, de forma alguma, o senhor é o prefeito da cidade, é até uma honra. E ele pede a palavra e fala que ele tinha sido vereador, tinha ido poucas vezes, ele mesmo nunca tinha apresentado nenhum título, que ele sempre achou que era muito politiqueiro essa questão dos títulos, mas que ele estava ali porque ele achava que ele tinha merecido. E ele revelou um bastidor que, como ele revelou, eu posso revelar, de momentos de erros que a administração ia tomar na área da ambiental, e eu mandava, no início ainda tinha aquela rusga, né, que pós-eleição, que é natural, eu entrava em contato com
vereadores da base dele para falar assim, ó, avise ao prefeito que tal coisa está errada, para ele se atentar a isso, e explicava por que estava errado, né? E depois que a gente voltou a se aproximar num convívio democrático, republicano, né? Eu mesmo pegava o telefone, prefeito, cuidado com tal coisa, né? Ó, se o senhor quiser fazer tal mudança, é possível de fazer, mas, ó, se atente a isso, isso e isso, né? Aos pontos. E ele revelou isso em público, porque não é algo que eu faço eu só estou tornando público a vocês, está lá no próprio título de cidadão, está no YouTube, lá da Câmara de Mogi das Cruzes, ele revela isso. Então, por isso que eu estou tornando público aqui para vocês. Então, porque eu sempre acreditei que a gestão pública, ela é passageira. Eu estive secretário, eu sou professor, né? E a gente pode contribuir na gestão pública sendo cidadão, sendo gestor público, mas sempre para uma melhoria. Então, o bastão agora não está comigo, mas eu torço para que quem esteja com o bastão na mão corra muito mais do que eu, e seja, inclusive, recordista, né? Porque para que o próximo que assuma seja também um recordista, né, para que a gente tenha, de fato, uma gestão pública exitosa no nosso país, né? É isso que a gente está precisando mesmo. Não sei, gente. Marcel, você quer falar agora? Eu acho que só para... Acho que a reflexão que o Daniel colocou, acho que ela é muito interessante, né? Porque é a política, né? A ideia da política é essa capacidade de construir pontes, né? De articulações, de você conseguir, dentro das diferenças, minimamente pensar no bem comum, né? E foi tudo que nos últimos anos no país foi demolido nessa. É engraçado porque quando o Daniel fala isso, né? Quando a gente olha para os anos 90, isso até, de certa forma, esse diálogo era comum. Essas pontes de diálogo, realmente, elas foram sendo implodidas e desapareceram. Nos últimos anos, elas desapareceram, né? E ter esse, acho que esse olhar da política é um olhar que faz muita falta hoje em dia, né? Em todos os campos, não só na área ambiental, e acho que na academia também. Então, falando da política da academia em geral, né? Quando a gente fala as relações com reitoria, essas coisas todas, né? Então, a capacidade do exercício da política, ele é muito desafiador, né? Porque ele envolve essas questões que o Daniel colocou agora. Então, parabenizar mesmo, porque é uma perspectiva muito interessante e mais um aprendizado para a gente, né? Meu professor, me permite só, é que, assim, uma coisa que eu falo, eu até comentei com o senhor e com a Joyce aquele dia, dessa questão, eu falo o seguinte, os interesses políticos existem, a gente não pode negá-los, e aí vem a questão do Matos, né, quando ele fala que assim, todos temos interesses, e você tem que colocar não em confronto, mas em conformidade, né, tentar conformar a todos os interesses existentes. E eis aí o grande desafio que a gente enfrenta, né, qual que como conformar isso. Um pouco Voltaire, né? Eu não eu discordo de tudo que você disse, mas eu morrerei pelo fato para que você possa dizer, né? E infelizmente hoje a gente vive em bolhas, né? Que as pessoas têm razões, né? Têm certezas. Enquanto a gente tiver uma sociedade de certezas, a gente vai ter um futuro de dúvidas. Acho que o Edilson colocou uma questão aqui também, né? Não, ele só agradeceu, falou que acho que o Urbiverde tem bastante condição de contribuir com os processos de gestão e parabenizou também pela apresentação do Daniel, mas ele teve que sair agora, né, porque o pessoal está com prova e tudo, final de semestre.
Mas muito boa a E apresentação. entendem perfeitamente esse final de semestre. Ai, ai. Ó, uma dica para os alunos, sabe? Eu costumo brincar com meus alunos falando o seguinte, gente, se vinguem dos professores, vocês acham que final de semestre para vocês é terrível? Lembre-se que terá um professor para corrigir, não só a sua, mas da classe inteira. Essa é a maior vingança que você pode ter. Ai, ai, pior que é, viu? Marcel, você Eu acho que, quer? acho que pode encaminharmos, então, o encerramento, né, Joyce? Já Acho que já. fechamos. Então, Daniel, a gente queria agradecer muito, né? Você sabe como foi importante, né? Desde a primeira conversa e a apresentação aqui, acho que para as reflexões, né, de nós, da equipe, de grupo, né? E no âmbito geral, a ideia, inclusive, agora é publicar no YouTube, né? Até que esteja disponível para todos, para acessarem a academia, né? Para acessar quando quiser, porque realmente foi uma palestra muito interessante, né? Todas essas conexões que o Daniel fez com política, gestão, questão ambiental, produção de informação, resultados de uma reflexão para pensarmos o WebSig, né, do século XXI, né? Quando a gente está produzindo informação, para quem a gente está produzindo, como são perguntas que são importantes para a gente pensar desenvolvimento, operação, articulação, né? Então, acho que a gente vê o tamanho da dimensão do trabalho e a importância do trabalho que nós estamos realizando, né? No sentido de trabalhar com essas articulações e nos propomos a trabalhar com essas articulações. O Daniel trouxe uma dimensão muito interessante, onde ele deu efetividade ao uso da informação espacial, né? Então, e a gente entender a complexidade e a dificuldade disso tudo a partir disso. Então, foi uma palestra brilhante nesse sentido, né, Daniel? Eu acho que a gente agradecer, né, novamente você e dar por encerrado aqui o evento, então, a todos, né, dizer boa noite, né? Agradecer a todos pela presença, agradecer toda a equipe do Urbe Verde também, que estava aqui presente, as perguntas, né, dos convidados, e todo o apoio aí na organização, na gestão do evento, de todos que contribuíram. E em especial você, né, Daniel, por ter se disponibilizar, por ter dado essa palestra para nós, por ter se aberto ao diálogo, de conversar com a gente, que isso é muito difícil, né? A primeira pergunta que nós fizemos quando nós entramos em contato é: será que em geral, a perspectiva que a gente dá de gestão, que é um negócio, é uma questão muito, porque, assim, e a gente entende porque, em geral, é muito atarefado com as questões cotidianas do dia a dia, né? E abrir um espaço na agenda para o diálogo, às vezes, é muito difícil, né? E quando você se dispôs a dialogar com a gente, foi uma alegria muito grande. E então, nesse sentido, acho que finalizar agradecendo você pela palestra. Eu que agradeço a todos, parabenizo. De novo, isso não é nada mais que a minha obrigação como uma pessoa pública que ocupa um cargo público que tem que prestar contas diariamente daquilo que faz. Eu acho que se a gente tiver essa parceria com a academia, né, eu acho que quem tem a ganhar é a sociedade, né? Quanto mais a gente aprofundar esse diálogo, mais a gente vai ter êxito. A gente vê as sociedades mais desenvolvidas, né? São sociedades que valorizaram a academia e o diálogo. Então, em meio a essa tenebrosa era que vivemos, né? Que nós possamos refletir, pensar, agir, né? E para ter os resultados que nós esperamos, que é de fato as mudanças constantes da nossa sociedade em prol de cada um, né? Eu falo o seguinte: seja egoísta, pense em todos. Interromper aqui a gravação. Muito obrigada, viu, Daniel, por tudo, desde o primeiro